Graça e paz, meus irmãos, em especial os nossos diáconos. Louvamos ao Senhor, porque temos a oportunidade e o privilégio de trazer uma palavra aos irmãos, palavra de orientação, de exortação, principalmente àqueles que são chamados pelo Senhor a exercer o oficialato, se é cobrado àqueles que confessam a fé em Cristo, fidelidade e testemunho, muito mais àqueles que são chamados pelo Senhor a exercer a liderança na igreja. E louvamos a Deus porque Ele nos dá a oportunidade e o privilégio de podermos chegar até os irmãos através das tecnologias. Mas antes de nós iniciarmos uma breve meditação, vamos orar pedindo ao Senhor iluminação e, acima de tudo, perseverança na fé, na fidelidade e no testemunho do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos principalmente pela salvação, porque o Senhor nos proporciona, ó Pai, apesar de nós, vivermos para a tua glória. Em especial, ó Deus, eu te peço desses homens que, segundo a tua vontade, foram eleitos para serem, ó Senhor, oficiais da tua igreja, em especial os nossos diáconos, que tanto têm servido ao Senhor, mas que o Senhor continue, ó Deus, os guardando, os abençoando, os conduzindo para o louvor da tua glória. Também abençoe cada lar, cada família representada. É assim que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, se há um texto muito conhecido ao falar de diaconato e ao falar também de oficialato é 1 Timóteo capítulo 3. Nós vamos ver apenas os versos 8 e 9, mas creio que esse texto seja muito conhecido dos irmãos. Porque se há uma expectativa dentro da igreja em relação aos oficiais. Os irmãos iluminados pelo Senhor, guiados pelo Senhor, votam nos amados, na certeza de que estes serão baluartes, exemplos dentro da igreja. Mas há uma coisa muito importante que o que não pode ser gerado no nosso coração é a expectativa da igreja. Enquanto a igreja tenha expectativas, e o que a igreja espera de nós, e isso é o que nós vamos tratar hoje, mas o que a igreja espera de nós não pode estar em outro lugar a não ser na palavra de Deus. Então a expectativa da igreja está em consonante com a palavra de Deus. Então não há expectativas humanas, mas há expectativas divinas. E ao mesmo tempo, logicamente, é Deus que nos dá a capacidade de atingir essas expectativas. Um outro ponto importante é que nós não atingiremos, logicamente, a perfeição. Porque quando olhamos para as atribuições, para as obrigações, para as características de oficiais, nós vemos que se trata ali de algo e de uma concepção de perfeição. E nós sabemos que não atingiremos essa perfeição. Então, algo que deve já também nutrir o nosso coração e está no nosso coração é não nos abalarmos, não nos deixarmos abater quando, de alguma forma, não atingimos alguns desses padrões. É claro que isso deve sim causar em nosso coração temor, arrependimento, mas sabendo que somos imperfeitos e devemos levantar e tentar corrigir essas falhas e pedir ao Senhor que nos ajude a vencer certas batalhas. Então isso é muito importante. Nem as nossas atribuições e deveres, expectativas, elas devem causar em nosso coração pesar e nem tampouco pelo fato de não podermos conseguir a perfeição, deve nos causar comodismo e acharmos então que podemos fazer de qualquer forma, porque já que não atingiremos a perfeição,
Deus, então, ele terá algo complacente conosco, e não é assim. Então, eu vou ler apenas os versos 8 e 9, nós vamos comentar alguns aspectos, mas brevemente. O texto no verso 8, no capítulo 3 de 1 Timóteo, vai dizer assim: semelhantemente, quanto aos diáconos. Aqui, esse semelhantemente é de igual forma tudo aquilo que foi falado desde o versículo 1. Quais deveriam ser as características que ele fala justamente dos bispos, dos presbíteros, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não neófito. Então, um ponto importante que ele traz aqui é que o fato de existir funções dentro da igreja, seja pastores, seja presbíteros, seja diáconos, a exigência de Deus ela não é distinta. O fato de, por exemplo, nós termos uma função pastoral não significa que a exigência de Deus será maior. O que nós temos que entender é que a responsabilidade é maior e a cobrança é mediante a responsabilidade. Mas o meu proceder, o meu agir, o meu falar, o meu testemunho, eles são de igual forma. Então, nós devemos também tirar isso da mente, que o fato de uma função ela ser justamente estar no seu sentido hierárquico ou no seu sentido funcional, ela não justamente vai aliviar ou então pesar o meu testemunho. Não, existem as cobranças, existem sim, logicamente, cada um com a sua responsabilidade, e esse peso da responsabilidade gera, logicamente, uma cobrança maior. Mas o meu testemunho não deve ser maior do que o de um diácono, ou o de um diácono deve ser menor do que o meu, por exemplo. Então, e esse ponto é importante, porque muitos cobram muito de pastores, algumas coisas de presbíteros, e não há uma certa cobrança em relação aos diáconos. E esta mentalidade não pode estar no nosso coração. Então devemos estar vigilantes. Não vou entrar no mérito particular de alguns aspectos, porque esse não é o intuito, mas o intuito é justamente esta expectativa gerada pela igreja, gerada pelos de fora. E o bom testemunho, tanto pelos da igreja quanto pelos de fora, é um ponto importante. Mas o texto, além do semelhante, de igual forma, e colocar no mesmo patamar a exigência moral, a exigência espiritual, porque nós temos que lembrar que os aspectos levantados para a exigência de um oficial, ele não está atrelado à lei cerimonial e nem à lei moral, mas, sobretudo, não à lei cerimonial, mas, sobretudo, à lei moral, à lei espiritual. Se nós observarmos ali, há aspectos dos 10 mandamentos. Mas o texto ele vai prosseguir, ele vai dizer assim: é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra. É claro que o respeito aqui ele está atrelado justamente à postura. Respeito porque não só a puridade, mas o respeito está atrelado, sobretudo, às minhas ações. Então, o respeito para que a igreja ou os de fora tenham para comigo, ela não está atrelada à minha função na igreja ou à minha idade, mas ela está atrelada às minhas ações. Então, esse respeito ele está ligado a tudo aquilo que foi dito para os oficiais, a tudo aquilo que foi dito em relação ao governar a casa, a marido de uma só mulher, tudo aquilo que foi então falado é o que vai gerar esse respeito.
Muitas vezes se iludem que o respeito e a admiração, elas podem estar atreladas à função que você ocupa. Ora, isso é ilusão, isso é passageiro. O respeito está atrelado a quem você é e como você age. Essa é a grande diferença. É de uma só palavra, sim, sim e não, não. É mais ou menos o que ele vai dizer. Uma única palavra. E aí tem a ver com firmeza, com liderança, com objetividade, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso, e ele vai dizer, não cobiçoso de sorte da ganância. Aqui ele vai falar justamente de alguns aspectos morais, né? Em relação a dado ou não muito um vinho, e isso é extremamente importante, porque conquanto a Bíblia não proíba a bebida, e esse realmente não é o foco da palavra, mas ela nos coloca como sendo a expectativa dentro da igreja que nós não devemos escandalizar a igreja. Então, por exemplo, a bebida, mesmo ela sendo lícita, muitas vezes eu terei que me abster da bebida ou de qualquer outra coisa que venha a causar escândalo para que justamente esse meu testemunho para a igreja seja visto. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que é lícito, mas que muitas vezes não convém. Então isso é o que vai tratar Coríntios 8. A minha liberdade me faz ter a consciência de que muitas vezes eu tenho que me abster daquilo que é lícito, daquilo que é permitido por Deus, para que o meu testemunho não seja escândalo, não seja tropeço para a igreja. E muitos irmãos têm dificuldades nesse sentido e nessa área. E ele vai falar justamente dessa concepção. No verso número 9, ele vai dizer, conservando o ministério da fé com uma consciência limpa, que os limpos de coração. E aqui, então, ele vai dar o segredo para tudo isso. Ora, como é, então, que eu vou me abster dessas coisas? Como é que eu vou ser semelhantemente em relação aos atributos oficialatos? Ora, é lógico, através da conservação da fé em Cristo. O que me faz perseverar, caminhar para a glória de Deus, está fundamentado e alicerçado na fé, que não vem de mim, é dom de Deus. E ele ainda vai tratar desse processo de santificação. O ministério da fé com a consciência limpa, os limpos de coração. Aqui ele fala então dessa santificação, desse processo de separação. Então nós temos que ter a consciência que o bom testemunho, sobretudo nosso, na igreja, para os de dentro, para os de fora, ele está intimamente ligado ao meu testemunho para com Deus. O que me faz ser respeitável ou respeitado na igreja não é a minha força ou a minha meritocracia natural, mas o que me faz justamente ser respeitável, ter bom testemunho, é porque, primeiramente, o meu testemunho perante Deus, ele está sendo nutrido através da santificação, leitura da palavra, oração. Então, percebo que esse é o aspecto. Vocês querem ter um bom testemunho na igreja, primeiramente, tenham um bom testemunho diante de Deus. Esse é o fundamento, o alicerce, para que, de fato, o nome do Senhor seja exaltado, para que a face de Cristo brilhe através de nós, para que as pessoas tenham a nós como sendo exemplo. Não seremos perfeitos, porque somos pecadores, mas devemos sim buscar agradar ao Senhor. Que Deus os abençoe. Vamos orar a Deus mais uma vez. Santo, eterno, bondoso, maravilhoso Deus, graças te damos por mais essa palavra
e nós te agradecemos pelos nossos diáconos, pelos nossos oficiais, e que o Senhor, ó Deus, esteja trabalhando em seus corações e os conduzindo para o louvor da tua glória. É assim que nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos.